Bem-vindos ao podcast Empreende, onde grandes ideias se tornam realidade. Olá, estamos começando o nosso podcast Empreende Zona Leste. Muito prazer, eu sou o Wagner Silva, fundador do Empreende Zona Leste. Essa rede de empresários, aqui nós falamos sobre negócios, network e também sobre resultados. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial. Eu vou até pegar minha cola aqui, porque olha, a nossa entrevistada de hoje é a Vanusa Santos, terapeuta, consultora de saúde mental e emocional. No mundo organizacional, palestrante e autora dos livros Se Não Agora, Quando? A juventude nunca fica órfã. Muito bom. Vanusa, verdade. Se não agora, quando? Muitas pessoas esperam o momento certo e para as coisas acontecerem, mas eu queria que você começasse aí falando um pouquinho, se apresentasse para a nossa audiência. Legal, Wagner, muito bom estar aqui. Empreende Zona Leste é realmente um projeto muito interessante e eu creio que vai ajudar muitos empreendedores, como eu sou também empreendedora. Embora trabalho como terapia, com consultoria, o fato do empreendedor caminhar sozinho muitas vezes é ruim, empaca, prende um pouquinho o trabalho dele. Sim. E Empreende Zona Leste, eu amei o projeto, acho que esse é o caminho mesmo e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Legal, eu tenho certeza, não tenho dúvida. Eu tenho certeza que tem muito conteúdo aí guardado, que muitas pessoas estão buscando por isso. E hoje nós vamos falar um pouco sobre saúde mental. E eu tô aqui com a cola, pessoal, porque são muitas perguntas, né? É um assunto muito novo, que é a NR1, então tem bastante coisa aqui quando a gente fala de saúde mental, é um universo muito grande, né? Vanusa, muita gente ouviu falar sobre a atualização da NR1, mas ainda existe muita desinformação a respeito, realmente, o que mudou, né? O que está mudando nisso legal, daí? legal, Wagner. Eu acho que a gente pode considerar até, quando a gente fala de saúde mental, os empreendedores podem perguntar, mas o que isso tem a ver comigo? Por que o Empreende Zona Leste vai trazer esse assunto? E a gente vai descobrir, no desenrolar da nossa conversa, que quando a saúde emocional e mental ela é vista com bons olhos, ela é acolhida dentro do empreendimento, isso traz resultados assim muito grandes, financeiramente falando. Uhum. Então, por isso essa preocupação é uma pauta, um tema muito legal. A NR1 sempre existiu, ela não é novidade, né? Ela tem há muitos anos. A novidade agora a novidade não, a atualização que foi feita é que o Ministério do Trabalho e Emprego agora exige que toda empresa que tem, quantos colaboradores, Vanusa? Você tem um colaborador CLT, você já precisa ter um diagnóstico da saúde mental do ambiente. Então, o que o Ministério do Trabalho e Emprego está exigindo agora das empresas, e seja qual for o empreendimento, é que se tenha um diagnóstico. E as pessoas estão um pouco assustadas. Nossa, eu vou ter que fazer, investir, gastar. E não é isso, é uma proteção, saúde mental, é uma proteção para o negócio. Então, nesse sentido, quando você trouxe essa pauta, é importante que o empreendedor entenda que saúde mental não é luxo, não é brincadeira, é uma estratégia de negócio hoje. Então, é uma atualização. Toda empresa já precisa apresentar um diagnóstico de riscos ocupacionais. Agora se inclui os riscos psicossociais que a gente precisa apontar dentro de uma empresa. Muito bacana, Vanusa. E aí, quando a gente fala de saúde mental, a gente não pode esquecer que isso daí não é somente dentro de uma empresa. Todos nós precisamos ter uma boa saúde mental, Exatamente. seja com uma terapia, seja com treinamentos. E a gente sabe, existe até um estudo falando que a cada 2 pessoas no futuro, uma vai ter um problema de saúde mental. Ou seja, se não for eu, vai ser você. Eu costumo dizer. Que não seja nenhum de nós. Exatamente. Então, é uma coisa que é necessária e a gente está vendo que o mundo está avançando muito rápido, as coisas estão indo por um caminho que demoraria 10, 15 anos para acontecer, agora com a inteligência artificial, pandemia, todas as coisas que veio acontecendo. Então a gente sabe que cada vez as coisas estão avançando mais. E tem uma saúde mental em dia que a gente está vendo também que é uma preocupação de muitas empresas. E aí, Vanusa, uma coisa também que eu gostaria de te perguntar é, você costuma dizer que a NR1 é uma ferramenta para ajudar um empresário. Como assim? Isso. Interessante. Eu queria voltar só um pontinho, Wagner, que é importante isso que você falou, né? Que as coisas estão muito aceleradas.
o Covid foi um marco no universo, no planeta. Desde o Covid, as estratégias de negócios, muita coisa avançou, adiantou, a gente Sim, pode dizer até 20 anos do que sim, seria o futuro veio para o presente. sim. E isso dá uma bagunçada na vida de todo mundo em todos os sentidos. Inclusive, quando a gente ficou em casa, na época do Covid, as pessoas começaram a ter que aprender a olhar para dentro de si e olhar para o parceiro, para as pessoas com quem convive. Isso deu um rebuliço na mente das pessoas. Então, o que é importante quando a gente fala dessa questão de saúde mental? Não é uma coisa que surgiu por acaso, não é moda, é uma necessidade, porque atrás de todo grande negócio, médio negócio, pequeno negócio, existe uma pessoa. Sim, Onde tem ser humano, tem emoção, tem situações que podem atrapalhar até o próprio negócio, uma situação pessoal, uma crença limitante que atrapalha o negócio. sentimentos, emoções. Sentimentos, emoções. Nossa, eu mesma tem situações que eu descobri depois, através de uma terapia, através de estudos, que me emperrava de dar um passo no negócio. E isso é interessante que o empreendedor entenda. Quando a gente se fala que a saúde mental e emocional é também estratégia de negócio e de resultado financeiro dentro da empresa, é porque o capital humano, o capital mais importante dentro de uma empresa é o ser humano. Sim, O ser humano que produz bem, que tem condições de ter um relacionamento legal, que ele sabe que ele está num ambiente que é seguro, que é acolhedor e que ele pode falar quem ele é muito melhor do que aquele ambiente que fala assim, nossa, o Wagner está me olhando feio. Eu não sei o que o Wagner está fazendo. Que está cheio de medos, que na verdade nem é o Wagner, sou eu. sim. Então, é importante que as empresas entendam esse investimento com saúde mental como algo estratégico do negócio. Sim. Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de comunicação, de entender o nosso próximo, seja dentro de uma empresa, seja no dia a dia, até mesmo para lidar com um funcionário dentro de uma empresa, e também vice-versa, né? O funcionário com o chefe, com o patrão, até mesmo com o subordinado dele. Então, a gente está falando que tudo isso, a saúde mental, ela vai reger toda uma parte dentro da empresa, né? Não somente na vida do funcionário, não somente dentro da empresa, mas na vida também no dia a dia dele, não é isso? Exatamente. É importante a gente falar dessa questão da NR1, né, trazendo para a nossa realidade, porque para mim, o que eu vejo analisando dentro das corporações, conversando com liderança, o que a gente percebe? Alguns empreendedores, empresários, gestores de RH ainda acham que dá tempo esperar essa questão de fazer um diagnóstico da saúde mental da empresa. É luxo, entendem como algo que tem que se pagar. É aquela coisa que o governo criou para tirar mais dinheiro. Tem que tirar essa ilusão, sabe, Wagner? Porque falar de saúde mental dentro da organização, seja ela que tamanho for, é uma proteção do negócio. Sim. A gente até comentou um pouquinho antes que, assim como as pessoas que estão preparadas para desenvolver um diagnóstico da saúde mental do ambiente, não é de pessoa, Sim. do ambiente dentro da organização, assim como eu estou preparada para isso, vamos considerar que os advogados trabalhistas também estão atentos. Sim. É a mesma lei, é a mesma regulamentação. Quando eu olho como um lado de proteção, o advogado trabalhista, ele está fazendo o papel dele, é óbvio, Sim, lógico. é claro. Ele está olhando qual é a brecha que um funcionário saiu de uma empresa e foi reclamar no escritório dele que ele foi assediado moralmente. Ele vai para cima dessa empresa com unhas e dentes. Sim. E vai ganhar. Porque se for comprovado mesmo que houve assédio, seja de que nível, e o advogado consegue comprovar isso, na lei trabalhista, a empresa vai ter que pagar por isso. Aí paga multa, paga indenização. Então, quando a gente começa a comparar que você protegendo a sua empresa com um diagnóstico, com ações voltadas para a saúde mental, ele vai estar protegido daquilo que o advogado vai vir para cima dele para fazer pagar. Então, quando a gente olha por esse lado, tem essa visão, fica muito mais fácil para a gente Eu diria entender. até mais, né? Eu diria também custos com contratação também, porque queira ou não queira, você acaba reduzindo, né? Você consegue manter um funcionário dentro de uma empresa, como você falou, custos trabalhistas. Então, eu acredito que quando uma empresa se preocupa
com o funcionário. Isso daí a gente tem visto, né? As grandes corporações, elas estão totalmente focadas nesses assuntos, elas estão buscando mais treinamentos, são empresas que investem no funcionário, na Exatamente. carreira dele, e eu tenho certeza que com tudo isso também acaba reduzindo os custos com contratação, você consegue ter um funcionário que vai ficar mais tempo na empresa, ele vai ficar mais contente, ele vai trabalhar de forma mais produtiva, vai aumentar até a É. produtividade da empresa, né? Porque quando nós estamos bem, tudo vai bem. Emocionalmente falando, tudo vai bem. E uma questão que é importante, o Wagner, que a gente escuta, eu escuto muito fazendo as consultorias, eu percebo que as pessoas ficam assim, mas cada funcionário tem que cuidar do seu. É claro, eu acho que terapia é para todo mundo, devia ter assim, todo mundo tem que passar por um processo Verdade. terapêutico, porque é crescimento. Já não existe mais aquela história, quer dizer, ainda se considera, algumas pessoas consideram, falam assim, eu vou fazer tratamento com terapia, vou passar por um processo, é louco. Esquece isso, é louco quem não faz, porque daí não consegue se entender e não deslancha na vida. Agora, o indivíduo, ele deve procurar, sim, os cuidados com a saúde mental dele. Enquanto empresa, ele cuida não do indivíduo, ele cuida do ambiente. Sim. E é uma clareza que é preciso ter, né? Eu sou uma gestora de RH, eu vou cuidar dos 100 funcionários que eu tenho? Não, eu vou cuidar do ambiente, preservar o ambiente emocional daquele Sim. lugar, e aí sim, identificar os pontos onde precisa tomar mais cuidado. E uma questão que a gente se depara, né? Eu estou trazendo assim curiosidades do dia a dia, das Sim, conversas, das sim. consultorias, porque eu vejo assim, é muito importante o empreendedor ter isso em mente. Mas eu não tenho condições porque na minha empresa só tem 5 funcionários, 5 colaboradores. Aí o outro, eu não tenho condições de pagar aquele que tem 100. Claro que você não vai pagar o valor de elaborar um diagnóstico da sua empresa, o valor de 100. Sim. Você vai pagar proporcional ao número de funcionários, ao trabalho, às demandas que você tem, no sentido se é uma filial e tem matriz e filiais, tudo é levado em consideração. Se entender como investimento, a coisa flui bem. Se o RH entende que ele não, o colaborador entende que a empresa não vai cuidar do individual, ele vai cuidar do coletivo, e é anônimo esse cuidado, vai ficar muito mais transparente e tranquilo para esse relacionamento. Não é custa, não é mais um boleto para se pagar, é um investimento a se fazer. Legal. Eu penso que quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa família, da convivência com as pessoas, saber trabalhar emoções e sentimentos, Exatamente. entender as emoções e sentimentos também das pessoas. Às vezes até numa forma que a pessoa conversa com a gente, entender quando ela tá bem, quando ela tá mal, né? Eu acho que isso daí faz total diferença. E dentro de uma empresa também, a comunicação clara e efetiva, isso daí tudo vai ajudar. Bom, muitas pessoas acreditam que basta fazer uma palestra sobre saúde mental ou elaborar um documento. Isso realmente atende às exigências da norma? Não, não atende. Eu estava conversando com um profissional que ele trabalha com desenvolvimento humano e faz avaliações individuais, 360 graus e avaliação individual dentro das empresas. E aí, numa conversa, ele falou que também era implementador de NR1. Porque Legal. pode ter o pessoal de segurança do trabalho, ele pode atuar como implementador de NR1 dentro da empresa? Pode, desde que tenha uma pessoa habilitada para isso. Então, conversando, eu falei assim, esse trabalho é bem legal, porque hoje, trabalhando com saúde mental e vendo no consultório, Wagner, tem muita gente que está muito barrada na vida, seja profissional, nos relacionamentos, por conta de ajustes, de encontrar a Sim. resposta dentro dele. E essa pessoa que eu atendo individualmente no consultório é a mesma que está dentro de uma empresa. Exato. E ela vai estar lá na empresa se relacionando com outras pessoas. Então, a importância de entender que quando você está bem emocionalmente, você expande. A Sim. empresa também expande. E quando a gente começa a imaginar, pensar e ver que existem casos, por exemplo, eu conheço
acompanhei, né, uma pessoa, ela tinha um bloqueio tremendo profissionalmente e saía de uma empresa e ia para outra. Sempre que havia uma pressão, individualmente falando, tá? Sempre que havia uma pressão um pouquinho, assim, que demandasse um pouquinho mais dela, ela espanava. Ela não se sentia preparada e acabava procurando ser demitida. Ela cavava uma demissão. Sim. E a pessoa vai para uma empresa, vai outra, empresa nenhuma é boa, era boa para ela. Quando ela descobriu que emocionalmente ela tinha entraves na vida dela, a mulher decolou na empresa. E aí surgiu uma outra profissional. Então, quando a gente faz esses paralelos e começa a pensar que, poxa, o que eu estou vivendo é uma situação e eu posso destravar isso, maravilha, você expande. Então, terapia é tudo, individualmente falando, e saúde emocional dentro de uma empresa é uma estratégia de investimento. Eu repito isso com muita tranquilidade, assim, para ficar bem claro. É acessível para todo mundo? Tem que ser, é acessível sim, não tem aquele que possa fugir hoje de atestar e de pagar uma multa caso ele não corresponda àquilo que o Ministério do Trabalho e Emprego solicita, Legal. exige agora. Autoconhecimento é tudo, né? Tudo. E aí, assim, muitos empresários, né, ele acha que não tem risco para a empresa, ele não consegue enxergar esse risco. Isso daí vai acabar custando muito caro para o negócio, não é Muito mais verdade? caro. É a história que a gente falou do advogado. Eu, como consultora de saúde, implementadora de NR1, como terapeuta, eu observo que eu estou muito atenta a cada ponto da regulamentação da NR1, que hoje está muito se falando, né? E agora que se tornou exigência, o advogado também está preparado para confrontar tudo. São 13 pontos. É o trabalho dele, É o né? trabalho É o dele. trabalho dele. Ele se formou para isso, para defender direitos. Imagina, Wagner, eu como empreendedora, eu sei que se eu colocar na balança, e eu espero que os empreendedores abram a visão para isso, porque é importante a proteção para a empresa. Se eu sei que eu vou fazer um investimento calculado e sei que aquilo vai me dar resultado, por que eu vou evitar e esperar bater a malha fina da saúde mental na sua empresa? É um investimento. Então, para que esperar? Para que esperar se você sabe que vai ter que fazer? Aí eu perdi a pergunta, você me perguntou algo mais específico que eu fui. Na verdade, os empresários eles não enxergam muito esses pontos e isso daí acaba resultando até no faturamento das empresas. Exatamente, isso, obrigada. Quando fala dessa questão do resultado, não é uma coisa de afirmação aleatória, não. É estatística. Porque quando você vai e entende que tem uma deficiência em determinada área e você conserta aquilo, a produtividade é muito maior. Existem empresas, Wagner, que têm um número de pessoas e de colaboradores, e o problema maior da empresa é o funcionário está ali, mas ele não está produzindo nada. Por que ele não está produzindo? O que está acontecendo? É pressão, é volume de trabalho, é estresse do ambiente, é cobrança excessiva? Por que isso está acontecendo? Por que o número de pessoas afastadas do seu local de trabalho com atestado aumenta absurdamente? Porque tem alguma coisa que não está legal ali. E aí, não te cortando, né? Mas até depois do Covid também, esses números têm aumentado bastante. Muito. Síndrome do pânico, ansiedade, depressão, assim, a gente tem visto esses números estão aumentando, né? Eles vão Demais. aumentar ainda mais. A gente tem visto bastante também nos jovens acontecendo isso daí. Exatamente. Famílias, chefes de famílias, às vezes é lidar com desemprego, é lidar com uma pressão no dia a dia. Então a gente tem visto isso, né? Muito. E, Wagner, é assim, assustador. Alguns segmentos são mais gritantes. A área da saúde é um que tem os profissionais estão afastando do Tá. trabalho com licença médica por conta da saúde emocional mesmo e saúde mental. Professor também é uma área, a educação é uma área que tem assim sacrificado demais o professor, e isso é um problema muito sério. Áreas de call center, né, que exige meta e sempre aquilo, a pressão é muito grande. E aí, a pessoa que está lá, gente, é um ser humano, ela aguenta até determinado ponto.
Alguns aguentam alguma situação por mais tempo, a outra não está nem aí, a outra pira mesmo e acaba tendo que se afastar do local de trabalho porque não tem condições de trabalhar. E saúde mental, o Wagner, é uma coisa assim muito importante que a gente precisa salientar também, é que ela é invisível. Não aparece, a pessoa está lá sorrindo, linda. Ah, não, é um excelente Sim. funcionário, tá bem. Daqui a pouco o cara tá surta, surta. Você tocou num ponto muito importante. Há algum tempo atrás eu tive até uma amiga nossa. Nós estávamos em um barzinho, todo mundo batendo papo, tudo. Beleza, chegou em casa, no outro dia nós descobrimos que ela estava no hospital. Ela tomou um pote de comprimidos. Ou seja, muitas vezes, é que nem você falou, é uma doença invisível. A pessoa está do seu lado, ela não está bem, ela está sorrindo ali tudo, e você acha que ela está super bem, está Exato. alegre, tá no momento dela ali, mas quando bate aquela bad, né? Que não Como dá, tá diz, né? sozinha e que não Exatamente, né? consegue olhar para dentro de si, sabe? Existem muitas questões sociais, muitas questões. As questões sociais, elas partem do individual. Se eu estou bem, eu me relaciono bem. Se eu não estou tão legal assim, o meu relacionamento também pode ficar conturbado com outra pessoa. Por isso que eu falo que todo mundo tem que fazer terapia, tem que Com procurar certeza. um terapeuta. Vanusa, eu gostaria até que você desse alguns pontos, né? Vamos lá. Pro, pro funcionário, né? Não vou nem colocar pro funcionário, tá? Para uma pessoa que trabalha a inteligência emocional, né? O que que pode acarretar dentro de uma empresa? Eu gostaria que você batesse nos pontos, por exemplo, produtividade, comunicação, quais seria, né? O que é essencial? Porque a gente sabe que tudo isso daí é essencial dentro de uma empresa. E aí, quando o empresário ele investe nesses pontos, saúde mental, na melhoria dentro da empresa do colaborador também no dia a dia, eu tenho certeza que ele não vai levar só um colaborador para dentro de uma empresa para executar tarefas, mas ele também vai estar levando para dentro de uma casa um pai de família, a Exata. comunicação melhor dentro de uma casa. Gostaria que você batesse em alguns pontos nisso, porque eu acho que é super importante. É uma via de duas mãos, né? O pai de família que chega no trabalho, no ambiente de trabalho, que é um ambiente acolhedor, que ele se sente seguro, ele vai voltar para casa seguro e sabendo que está lá com a família dele. Agora, o profissional que está dentro de uma empresa, ele não se sente respeitado, ele não consegue desenvolver talentos, se sente assediado moral e sexualmente. Como que essa pessoa volta para casa? Então, você falou como apontar alguns pontos assim que a gente pode ver a produtividade. Vamos considerar uma empresa, sei lá, uma empresa com 5 colaboradores. Entre esses 5 colaboradores, tem um que ele está ali só de corpo presente. E Uhum. ele não está produzindo nada. Por quê? Ele está com uma situação na casa dele que aquilo está trazendo muita angústia e ele não consegue produzir. Na verdade, ele está sobrevivendo. Ele está na empresa, ele acaba contaminando também a empresa. O emocional individual contamina o ambiente. E aí ele não está legal lá, a empresa não vai ter resultado de um Sim. funcionário que não está legal desse jeito. Eu vou trazer até uma experiência. Eu fui visitar uma instituição que trabalha com mulheres em situação de vulnerabilidade. Isso é real há algumas Tá. semanas aqui. E aí fui falar do meu trabalho, do livro, que é voltado para a mulher, que trabalha muito essa questão do lado emocional, o outro com adolescentes, de entender as emoções, resultados, comportamentos e resultados do indivíduo. E de uma forma bem gostosa, eu trato isso. E aí, falando do livro, elas cuidam de mulheres em situação de vulnerabilidade. Tá. Todas elas estão preparadas para receber quem tá lá, quem chega lá com um sorriso. Eu fui lá para uma reunião e é um lugar, um ambiente lindo, acolhedor, maravilhoso. E aí a recepcionista, que foi a que me acolheu assim, muito gostoso, ela falou que gosta de ler, elas têm uma biblioteca lá, deixei os livros. E aí nessa conversa com a gestora, com uma outra profissional que é a que faz a intermediação dos Tá. contatos da casa, e essa menina, essa moça, a gente começou a conversar. E em 5 minutos de assunto, ela revelou que ela estava sofrendo de abuso emocional com o relacionamento dela. E aí a gestora ficou assustada, porque é incongruente. Ela está dentro de uma Sim. casa que acolhe mulheres e ela estava passando por uma situação que ela
citou 2 frases que o parceiro dela falou, e Uhum. uma delas foi: já pensou? Você trabalha na casa tal e você aciona a polícia ou a casa para falar que você está sofrendo de agressão dentro da sua própria casa. Ele Uhum. falou isso e riu. Aí ela percebeu que ela estava à mercê de uma ameaça. Só que a gestora só descobriu isso na conversa. Até identificar Até também, né? identificar a menina muito sorridente, muito toda feliz, e ela não abriu isso para ninguém. Então, Uhum. quando se tem um ambiente acolhedor numa situação de ameaça, a pessoa vai lá. Talvez ela nem perceba que ela está sofrendo uma ameaça, Sim. mas foi nessa conversa que aí eu assustei, porque o jeito que ela se colocou, ela queria um colo, ela precisava falar sobre aquela situação. A gestora falou: ai, dá licença um minutinho, fulana, vamos entrar, a gente precisa acolher você. Ela descobriu aquilo e a menina estava passando isso há quase 1 ano. Isso acontece muito dentro das empresas, Sim. quando não se tem um trabalho focado de olhar o que está acontecendo nesse ambiente. Eu volto a dizer, não é o indivíduo que, quando a gente olha para a empresa e vê a saúde mental e emocional dela, não é o indivíduo, mas aquilo diz muito para o resultado do negócio. Bacana. Eu acho super bacana, né? Eu participei de alguns treinamentos de inteligência emocional, fui treinador num treinamento de alto impacto, e assim, o que que a gente via? Às vezes a pessoa precisa apenas de um abraço. Às Exatamente, vezes, cura. dentro das dinâmicas que tinha, num abraço, mas significava tanto para aquela pessoa. Ali ela chorava, ela se emocionava, É, porque às vezes a gente vive numa correria, tanto no dia a dia, as pessoas esquecem de dizer que ama, esquecem de dar um está abraço, faltando demais. esquecem de se comunicar mais, passar as emoções e sentimentos. E muita gente guarda isso. Então, nesses treinamentos, a gente conseguiu ver, tinha uma dinâmica lá que a pessoa escrevia os sentimentos dela. Eu É me assustei, transbordar. em uma que eu fiz, eu me assustei de ver uma pessoa colocar numa placa que ela desejava a morte. Exatamente. Entendeu? Muita. As Isso tem pessoas crescido. escreviam ali. É. Então, assim, é a gente ver que nem todo mundo tá bem. Muitas pessoas estão bem por fora, mas por dentro estão totalmente Na destruídas. verdade, Wagner, a sociedade está enlouquecendo. Cada um tem que realmente olhar para dentro de si. A grande questão do ser humano é que ele não está colocando para fora sentimento e que fica Guarda. represado, fica guardado. Ah, Vanusa, besteira, isso. Infelizmente, Wagner, você está falando de treinamento. Infelizmente, tem gente que deixa de investir, às vezes, 100, 200, sei lá, R$ 300 para fazer um treinamento que pode mudar a vida Sim. dele. Não é que o treinador vai fazer milagre, não tem pozinho mágico. Mas quando eu reconheço que existe uma deficiência, que isso não pega legal para mim, e eu ajusto isso, gente, a pessoa aflora, ela consegue enxergar a mesma situação de uma forma diferente. Então, quando uma mulher é acolhida, né, vamos pensar na questão de mulher. Quando ela é acolhida, ela está passando por situações assim terríveis dentro da casa dela. Se ela não encontra um lugar que ela possa transbordar isso, ela vai ficar cada vez mais ferida. Uhum. E aí a gente vê o número de pessoas, de homens tratando com violência as mulheres se submetendo, não é porque é fraco ou porque é valentão demais. Gente, é ferida. Existem feridas emocionais que precisam ser ajustadas. Então, Legal. se a gente pudesse pensar, Wagner, eu fico pensando para o empreendedor que está escutando a gente, que é um ser humano. Nós somos empreendedores. O CNPJ é um CPF por É trás, um né? CPF por trás e tem um registro de nascimento, tem uma concepção por trás. Uhum. Quando a gente começa a entender isso, sem julgamento, sem você ficar, ah, não, a pessoa ou ela é metida demais, ou ela é fresca demais, ou ela é chata demais, sem rotular. A sociedade tem, as pessoas têm se rotulado e se julgado muito. E aí, se eu pensar que eu, como indivíduo, não estou legal e eu posso pedir ajuda para alguém que pode me ajudar, eu vou pagar para conversar. Gente, não é pagar, é investir. É investir em você como pessoa. Você tocou num ponto que justamente seria a minha próxima pergunta, né? Opa, O que que acontece? Muitas pessoas associam a saúde mental à terapia. E aí, o que realmente significa promover saúde mental dentro de um ambiente corporativo, né?
talvez eu esteja assim repetindo, mas é importante isso. A saúde mental dentro do negócio, pensando em corporação e empresa, é investimento estratégico. Eu considero dessa forma, porque várias empresas, eu até desafio o empreendedor que fica com receio de investir na saúde mental, vou ter que gastar uma grana com isso, investir isso. Assim como ele compra uma máquina, um equipamento e precisa de uma pessoa habilitada para manusear esse equipamento, seja ele qual for, uma pessoa para usar esse equipamento, dependendo de qual ela pode estar correndo risco de vida. Sim. Então, se eu compro o equipamento, mas eu não desenvolvo a pessoa, eu corro o risco de ter prejuízo com esse equipamento. Por outro lado, eu treinei bem a pessoa, emocionalmente tenho espaço. Existem uma coisa que é importante, né, Wagner? Não é uma coisa aleatória. Eu vou lá e dou uma palestrinha e falo um pouquinho do que é saúde mental e coloco um conforto no coração da pessoa. Não é isso. É algo estratégico de negócio mesmo. Quando eu entro numa empresa, eu crio o diagnóstico da saúde mental do ambiente, identifico aquilo. A partir daquilo, a gente vai criar ações para desenvolver e amenizar aquela situação. Sim. Às vezes, você tem que ter uma ação pontual para determinado departamento que é diferente do outro. Então, esse tipo de coisa é importante que se saiba. Uma pessoa que produz bem, ela tem um resultado melhor no ambiente de trabalho dela e na produção que ela está desenvolvendo. Seja de relacionamento com as pessoas, vamos pegar um call center, por exemplo. A pessoa ela não está legal e ela precisa de uma atenção, o ambiente não está legal, né? Pensando na empresa, não está legal, e ela precisa de uma atenção especial. Você desenvolve ações ali dentro de um período e que isso, a norma exige isso, né? Um diagnóstico e ações preventivas para eliminar é quase que impossível, porque onde tem gente sempre tem conflito. Mas para você diminuir a incidência daquilo, a preocupação com aquilo, isso vai ter resultado, porque o funcionário que não estava tão legal, ou o departamento que não estava legal, ele vai ficar melhor e o resultado no caixa da empresa é certo, é certo. É estatística, não é algo de eu acho. Você pode mensurar uma empresa que começou a prestar mais atenção no ambiente emocional, qual é o desenvolvimento disso e se houve um crescimento ou não do resultado da empresa. Sim. Financeiramente falando, de produção, tá? Se for algo produtivo ou de serviço, ela tem resultado nisso também. Certeza. E aí a empresa cresce. Ela acaba sendo uma empresa muito bem vista porque ela se preocupa com o funcionário. Basta a gente perguntar aqui. Tem empresa A e empresa B, elas fazem o mesmo trabalho. Só que essa A e o salário também é o mesmo, né? O nível salarial é o mesmo, mas aqui oferece alguns recursos, algumas coisas que a outra não tem. Por exemplo, uma empresa que oferece, dentro da ação, ela percebeu que reunir a família dos colaboradores é uma ação interessante, uma ação estratégica. Ela fez isso, a outra não, acho que não tem importância nenhuma, nem sabe qual é o problema. Qual que vai ser mais atraente para o mercado? Eu quero trabalhar numa empresa que olhe para minha família, olhe para o meu marido, para os meus filhos. Agora, a outra que nem liga, eu vou escolher qual. Ela acaba sendo bem vista também no rol, no ambiente do segmento, né, que ela desenvolve. Legal, bacana. Saúde mental não é luxo, é necessidade, é negócio, é resultado. E a gente está falando disso, né? Grupo de negócio, network e crescimento. Quem não quer crescer? Crescer empacado não vai dar, não cresce. O que eu percebo? Muitos empresários, eu também tenho uma agência de marketing digital, tudo, e o que eu percebo no dia a dia? Né? Porque não é somente trabalhar com marketing, eu tive que desenvolver outras habilidades no mundo empresarial, fazer outras coisas para poder entender esse público que vem até a gente na agência. E o que eu percebi? Que muito empresário, ele começa e ele vai
vai seguindo. Quando chega lá no meio que o negócio começou a pegar, começou a empresa a crescer, ele tem que descer todos os degraus de volta e começar um negócio que ele não começou. O que que é? A fundação dessa empresa. Construir Exatamente. tudo isso, toda uma base. E quando a gente tá falando aqui disso, isso daí se aplica totalmente ao empresário, porque ele começa um negócio, às vezes, muitas vezes desestruturado, às vezes sozinho, às vezes não tem ali quem ajuda ele no dia a dia, ele vai fazendo. E quando ele chega lá na frente, ele percebe que ele deixou muitas coisas lá É, atrás desorganizadas. E quando a gente está falando aqui da saúde mental, na saúde mental é a mesma coisa. Você muitas vezes começa, você vai, e aí você falou de máquinas, né? O nosso corpo também é uma máquina, ele também precisa de exatamente. É, manutenção, ele também precisa de reparo. E como que é esses reparos no nosso dia a dia, as nossas ações, de repente parar, se olhar para dentro de você, se autoanalisar muitas vezes, muitas pessoas nem se autoanalisam, nem falam, né? Quando você fala isso para a pessoa fala para quê? E nem se às vezes olha. É, e às vezes entender que até dentro de uma comunicação, às vezes, você consegue se expressar, conversar com a pessoa, entendendo o jeito dela, a forma dela, como que ela está se sentindo. É você começar a olhar mais para você, mas também olhar para os é. outros. E aí, Vanusa, a gente está quase encaminhando para o nosso Tá tão final. gostoso. Mas assim, eu gostaria, se um empresário que está ouvindo pudesse dar apenas um primeiro passo, ainda essa semana para proteger sua empresa, eu não colocaria nem proteger sua empresa, mas eu colocaria assim, criar um ambiente melhor dentro do ambiente de trabalho ser melhor. O que que você falaria para essa pessoa? Por exemplo, eu sou um empresário, eu gostaria que o meu ambiente de trabalho mudasse. O que que acontece? Uma energia negativa, um funcionário que não está produzindo, o faturamento da empresa que está baixo. Isso que você falou faz total sentido, porque as empresas hoje em dia estão gastando muito mais com o quê? Treinamentos, às vezes ali pagando para consertar erros que foram feitos que não era para ser feito, né? Exatamente, exatamente. Erros de comportamentos, às vezes. E aí eu gostaria que você falasse para esse empresário o que que ele poderia fazer, quais seriam os passos. Quando a gente fala de NR1, o que que é assim, o que que você traria para essas pessoas, as dicas que você daria, Uma coisa, insights. eu lembrei de um ditado popular que diz que o olho do dono é que engorda o gado. Não É, tem essa questão? tem. Então, se a gente levar isso para a saúde mental, se o dono, a presença do dono é importante, e às vezes nem a presença física, mas é o colaborador saber que ele é valorizado naquele ambiente. Uhum, Se eu sou a dona do negócio e eu não valorizo as pessoas como pessoas, eu corro um sério risco de deixar o meu negócio à mercê de um sim. resultado legal. Então, valorizar pessoas é muito importante, é algo que todo empreendedor precisa, porque o negócio não flui, seja ele qual for, não flui sem o relacionamento com pessoas. Uhum, E é importante olhar para isso. Existem líderes que têm dificuldade de lidar, embora seja líder, ele tem dificuldade de relacionamento com a sua equipe. Ele precisa, não adianta querer dar murro em ponta de faca, usando de novo um ditado popular. Se ele não olhar para ele, qual é a raiz disso, sabe, Wagner? Por que que ele não consegue ter um relacionamento legal? Por que que isso ele olhando como indivíduo, tá? Eu não uhum, estou falando como obrigatoriedade da empresa, não. É ele olhando como indivíduo, olhando para a carreira dele. Eu atendo homens e mulheres que eles têm dificuldade peculiares de dia a dia, assim, que ele precisa resolver dentro dele. Porque quando a pessoa entende que é na história dela que ela vai encontrar a solução, seja ele quem for, Wagner, que tipo de atividade profissional ele tem, se não está resolvido com ele, pode correr esse risco que você falou, a pessoa vai bem, daqui a pouco ela mesma se sabota. Porque uhum. ela vem para trás de uma coisa que ela precisa tratar. Então, o que eu digo para todo empresário, isso no consultório, isso nas palestras, inclusive a gente vai organizar uma palestra voltada para o Sim. empreendedor para desbloqueio disso. Ah, Vanusa, e se eu perder tempo? Gente, testa, vai lá para ver o que acontece com a sua vida. Eu sou resultado de projetos que eu comecei a investir e que eu percebi qual era o entrave da minha vida. E aí
deu um salto. Uhum. Porque às vezes a gente sabe muito bem fazer algo para o outro, mas quando fala de fazer para você, você não se acha merecedor. Um líder dentro da empresa, o empreendedor precisa ter consciência disso. Então, para ter um negócio lucrativo com resultado, várias coisas precisam ser observadas, mas jamais deixe fora olhar para dentro de você. Por que que você está desenvolvendo esse negócio? Por que que isso é importante para você? O que que isso tem de propósito na sua vida? A terapia responde isso. Legal, E a muito gente bom. precisa prestar atenção. Muito bom, muito bom. Vanusa, nós estamos caminhando para o final, nós temos Ah, que aqui pena. uns minutinhos ainda. E eu gostaria aí, eu tô vendo que você trouxe um livro, né? Eu gostaria que Isso, você falasse um pouco sobre o seu livro, sobre os seus projetos. Eu também sei que você tem um projeto com mulheres, um projeto chamado 50 exatamente. Mais também. Bom, eu gostaria que você falasse um pouco e aí no final eu faço apenas um fechamento aqui, tá bom? Para Ótimo. Então concluir. eu vou começar do último, do primeiro livro. Esse livro, Wagner, tem tudo a ver com a questão da saúde mental olhada sob a perspectiva da sociedade. O adolescente, o jovem, o adolescente, eles têm carências. Hoje a gente fala muito dessa questão da internet, né, do meio ambiente, do meio de rede social que atrai atenção de uma forma não tão boa para alguns adolescentes. E quando eu lancei esse daqui, é um olhar Mostra ali para nossa que câmera é um pegar grito. bonitinha. Na verdade, eu me coloquei aqui como porta-voz de adolescentes e jovens, de anseios que eles têm e que muitas vezes eles falam com um terapeuta, falam com um amigo mais próximo, mas não tem coragem de falar com a mãe e com o pai. Então, esse livro mostra isso muito claramente. Quando o jovem não tem ele não é adotado emocionalmente, ele pode tomar qualquer rumo. E aqui tem um Legal. exemplo, sim, que para mim é o mais importante do livro. É um jovem que o pai acabou falecendo, a mãe cuidando sozinha de duas crianças, de duas adolescentes, e a mãe sempre prometia que ia cuidar, que ia passear com eles, mas ela precisava dar conta de trazer o alimento para casa. Uhum. E nisso ela prometia e não cumpria, prometia e não cumpria. Aí chegou a fase de adolescência, aquela coisa de amiguinho vai buscar em casa, e queriam sair com ele e prometeu e tal hora estava lá. Olha, 5 horas eu estou lá para te pegar. 5 horas eles estavam. E aí esses amigos levaram a influência, levaram esse menino para um caminho que infelizmente ele caiu nas drogas. É um detalhe, parece bobo, mas quando a gente tem uma visão do que se colocar no lugar do outro, às vezes um não mal dado pode gerar algo estranho na vida do outro. Uhum. Então, quando a gente tem essa atenção, é mais claro. E Legal. esse aqui é um xodozinho, né, para as mulheres. O homem também pode ler. É, Depois dos 50, a mulher acha que ela não tem muita coisa para fazer. Aliás, a mulher, quando ela não está segura de si, ela sempre fica meio assim, o que que eu faço? Mas ela vai, né? Então, eu trouxe esse livro que eu falo que ele é um livroterapia, se não agora quando? A mulher vai ler, você vai ler e vai responder, e é uma espécie mesmo de autodescoberta mesmo, de autodesenvolvimento, que toda mulher precisa, de terapia ou do livro, né? Uma coisa Legal. ou outra. Vanusa, fala um pouquinho para nós sobre o projeto 50 Mais também. E aí a gente vai. Vou pedir suas redes sociais, também vai aparecer aí na tela também para a galera, Ótimo, tá bom? ótimo. E aí a gente faz o nosso O fechamento. projeto Reprograma 50 Mais é exclusivamente para mulheres empreendedoras de todas as áreas, para donas de casa, para as mulheres que querem realmente se descobrir Uhum. e que sabe que tem algo mais para a vida e imagina que não, ai, não, agora passou o tempo, né? Eu estou com 56 anos e quando eu descobri muitas coisas e realizei muitas coisas na minha vida, foi depois dos 50. E com um Bacana. tombo de bike, que foi ainda o mais relevante na minha vida. Então, sempre há tempo para recomeçar. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Ai, mas o que eu faço? Descobre. Ai, não sei para onde eu vou. Faça uma terapia e busque. O autoconhecimento sempre te responde muita coisa. E o Reprograma 50 Mais busca justamente isso, de histórias reais. Eu tenho uma história real, com vários episódios, que mostra que depois de um tombo você pode levantar sim. Se você faz isso com a bike, que foi o meu caso,
você pode fazer isso na vida. E toda mulher pode fazer isso. E com empresários, Wagner, que eu acho que é importante falar, mulher empresária, mas homem empresário e empreendedor, é importante que invista no seu autodesenvolvimento, né? O Empreende Zona Leste vai fazer uma série de palestras que eu estou sabendo, de autodesenvolvimento. Responda isso, né? O empreendedor responda a esses convites, porque numa conversa pode sair tanta coisa boa de negócios que estavam travados, que você pode melhorar e que a saúde mental não está legal, o emocional está te travando, que você pode descobrir. E eu acho não, esse é o caminho, você se autoconhecer para desenvolver muito mais e dar uma guinada na vida. Legal. Vai aparecer aí na tela aí a sua rede social aí. Reprograma 50+. É o canal no... Isso, Reprograma 50+, aí. Reprograma 50+, que fala bastante para mulher empreendedora, para mulher em todas as áreas, de todas as idades. E é lá que vocês podem me achar também, quem quiser dar palestra, levar palestra para as mulheres, para o empreendedor, é só encontrar lá e vamos que vamos. Legal, Vanusa. Vanusa, eu vou fazer o nosso fechamento aqui. Agradeço demais. Muito obrigada, muito obrigada. Um conteúdo muito rico aí. Vamos ter diversos convidados aí também, trazendo muito conteúdo riquíssimo aqui para vocês. Bom, a empresa que cuida da saúde mental não está apenas cumprindo uma norma. Eu até anotei aqui, porque achei muito legal. top essa frase, tá? Protegendo pessoa, fortalecendo sua cultura, reduzindo riscos. E construindo um negócio mais sustentável, um negócio sólido, né, pessoal? Quando a gente fala aí de uma empresa, ela tem que crescer sólida, tá? E o maior patrimônio de uma empresa continua sendo as pessoas, e cuidar delas é uma decisão estratégica de cada empresário. Nossa, muito bom. Gostei. Valeu por toda a entrevista. Olha só, muito legal, Wagner. Siga as nossas redes sociais aí, Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube aí. Beleza? É isso, até o próximo.